Seguindo com o nosso balanço geral, vamos falar desse buracão na Rua Olinda. Nós mostramos para você aqui no temporal de 2 semanas atrás. Começou pequeno, o negócio foi crescendo, ampliou demais o buracão. Rapidamente, a prefeitura, e é preciso reconhecer isso, foram lá para consertar o problema. Só que começaram o conserto, estavam quase finalizando e descobriram que o buraco é mais embaixo, literalmente, Wesley. A situação é complicada, viu, Parra? A tubulação é muito antiga, né? De aproximadamente aí 30 anos neste local. Então, os funcionários da Secretaria de Obras perceberam que essa tubulação precisará ser trocada aqui na Rua Olinda. Então, vai ter um atraso aí um pouco mais para a população. Nós vamos conversar, então, com o secretário municipal de obras, João Versosa. Secretário, uma boa tarde para o senhor. Em que ponto que está essa obra? O que aconteceu de fato aqui? Bem, ocorreu um rompimento dessa tubulação na chuva da semana passada, uma chuva forte que ocorreu, se não me engano foi na segunda-feira, e houve um afundamento do asfalto nesse local, inclusive tinha veículo estacionado, quase que acabou caindo dentro do buraco, e assim que parou a chuva, nossa equipe veio até o local, nós fizemos uma escavação para fazer um levantamento da extensão dos danos, e quando nós verificamos que a extensão era maior do que unicamente nesse ponto. Então, aqui nesse local, nós já fizemos um reparo parcial, que foi a substituição de um trecho de 10 metros aproximadamente. Foi substituída a tubulação, que é bem no local onde ocorreu o afundamento. Mas a verificação que foi feita é de que pelo menos 5 a 8 metros para cada lado deverão ser substituídos também a tubulação. Então, nós estamos fazendo isso em etapas. Fizemos uma primeira etapa de 10 metros, agora estamos com uma outra parte aqui com 7 metros de extensão de valeta para substituir a tubulação que muito velha, que já está rompendo. E assim que tivermos substituído esse trecho, a próxima etapa é logo à frente fazer da mesma forma para que nós tenhamos a correção do problema nesse local para que não volte a ocorrer mais afundamento e a tubulação funcione adequadamente. Qual o prazo para trocar essa tubulação? Olha, nós estamos essa semana, a previsão de chuva parece que não deverá chover essa semana, então nós vamos tentar resolver esse serviço aqui dentro dessa semana, mas se não for possível, se chover novamente, teremos que aguardar para poder dar continuidade. Mas pelo menos esse trecho que está sendo feito durante essa semana deverá ser concluído. Aí, na sequência, devemos fazer mais no outro lado aqui, da mesma forma, abrir, substituir a tubulação e fechar. E só depois disso podemos fazer o recape asfáltico no local aqui e a recomposição do passeio público. A causa desse rompimento foi justamente por conta do tempo? O tempo, o desgaste da tubulação, né? Muitos anos, mais de 30 anos que está instalado esse tubo aqui, um tubo de concreto, tem uma vida útil. Então nós estamos tendo que fazer, não tinha como prever que precisava substituir, né? Só quando ocorre um problema desse tipo aqui. Então, detectado o problema, nós vamos fazer a substituição aí. Eu acredito que deva funcionar normalmente o sistema de galeria aqui no local. A chuva tem atrapalhado outras obras na cidade também, secretário, só neste ponto? Não, a chuva é boa, porém, para obras, às vezes, ela acaba complicando, né? Então, obras estão sendo executadas pelo município, eventualmente, algum tipo de atraso causado pela chuva, né? Ou ter que refazer algum serviço por conta da chuva. Isso aí, as empreiteiras que estão executando o serviço acabam fazendo essa solicitação para o município para avaliação de refazimento de serviço, isso representaria um serviço extraordinário, ou até mesmo prorrogação de prazo em função do atraso pelo período de chuva no que ocorreu aí, algum tipo de interferência na execução da obra. Mas tudo isso é analisado pela equipe técnica da prefeitura e só concedemos prazo para fazer aditamento para conclusão de obra se efetivamente a chuva causou algum tipo de atraso. E se houve algum tipo de prejuízo por conta da chuva em função de ter que refazer algum serviço, isso aí também tem previsão legal para que a gente faça o pagamento no serviço extraordinário para refazimento do serviço necessário. Secretário, muito obrigado pela atenção. Parra, alguma dúvida sobre algum outro assunto? Não, só comentando primeiro sobre isso, Wesley, faz parte. É igual em casa, quando você vai descobrir um vazamento, aí quando o encanador chega na sua casa, descobre que está quebrado um cotovelo, lá tem que quebrar a parede como um todo. É um trabalho preventivo, faz parte, uma tubulação de 30 anos, como o próprio secretário disse. Eu queria perguntar para o secretário o seguinte, essa semana nós mostramos aí, aliás, você mostrou, né, junto com o Eliandro Piva,
a questão do buraco que foi tampado ali na Augusto Severo. Os caras encostaram o carro ali, jogaram uma massa asfáltica e foram embora. Eu fiz uma crítica aqui, dura, e falamos aqui sobre a qualidade desse tipo de serviço. Queria que o secretário explicasse como é que funciona esse serviço de tapa-buraco, se realmente é isso que nós mostramos na imagem, Wesley. Boa tarde, Parra. É bom você ter tocado nesse assunto para a gente fazer um esclarecimento. O serviço de tapa-buraco que é executado no município, nós executamos com os equipamentos adequados, né? Nós temos aí o TBR, que é um caminhão específico para fazer tamponamento de buracos aí com o concreto usinado a quente, né? O concreto asfáltico usinado a quente, o CBUQ, que é feito nesses caminhões específicos para isso. Mas nós também temos um sistema que utiliza um asfalto a frio, que é ensacado, como se fosse um saco de cimento. E ele é diferentemente do CBUQ. O CBUQ, quando você coloca ele quente, ele pode grudar no pneu. Então, o pessoal reclama que fica arrancando isso aí tudo. Mas nesse sistema, utilizando o concreto, a massa asfáltica a frio, isso não ocorre. E esse processo ele é utilizado para fechar buracos, por exemplo, no dia de chuva. O CBUQ eu não posso fazer a utilização dele quando estiver chovendo. Mas no dia de chuva é o dia perigoso, porque pode uma moto não ver o buraco e cair. E nós temos esse sistema de massa ensacada, que como é saco, nós podemos levar numa picape ou até menos num carro de passeio. Pode ser utilizado. E a gente, pontualmente, em alguns locais, nós fazemos dessa forma. Então não há necessidade, ele é próprio para isso. O sistema que foi feito é adequado. Ele não fica perfeitamente acabado, porque nós não recortamos o buraco para fazer e nem nos outros serviços tapa-buraco. Mas ele é adequado, não gruda esse material no pneu e fica perfeito. Pode verificar em diversos locais na cidade. Por exemplo, temos feito isso aqui na Valdemar Spranger, que nós temos situações pontuais aí quando chove e vai... O mesmo equipamento, o mesmo pessoal vai e utiliza esse asfalto ensacado, não tem problema nenhum. Ele, do ponto de vista de custo, ele é até mais caro que o CBUQ. Então, e ele é adequado para fazer esse serviço e o sistema foi utilizado da forma como o fabricante orienta que seja feito. Então, não tem nada errado o que foi feito. Funciona bem, você pode até passar no local lá e verificar que deve estar funcionando normalmente. E esse material, inclusive, ele é melhor do que o outro que nós utilizamos, até com rolo compactador. Qual a durabilidade, secretário? Olha, o serviço de tapa-buraco, ele tem... É porque às vezes abre buraco em locais que não tinha sido feito o serviço de tapa-buraco. Porque quando a gente chega a fazer um serviço de tapa-buraco, é porque o asfalto já está envelhecido e ele começa a abrir pontos em diversas situações. Aí, às vezes, você pensa que o tapa-buraco você fez e está abrindo no mesmo local, mas não é isso que acontece. Às vezes pode ser do lado. Mas ele tem uma durabilidade aí, porque o tapa-buraco é uma coisa paliativa. Tem um custo para a cidade, mas a gente gostaria de fazer o recap em tudo. Mas se não podemos fazer o recap, em algumas situações, se tem que fazer o tapa-buraco, nós utilizamos o sistema que é mais adequado. Nesse caso que você está falando aí, foi usado o asfalto ensacado, que era a melhor situação, porque eu não ia levar um caminhão lá para tapar um único buraco. Então, foi feito dessa forma, não está errado, é o jeito correto, estamos seguindo a orientação do fabricante para fazer a aplicação do produto, mas no fim fica bom. Se tiver que voltarmos lá, se tiver que voltar para fazer algum reparo, alguma coisa, a gente volta. Agora, o serviço de tapa-buraco, nós vamos terceirizar esse serviço para fazer de uma forma melhor do que está sendo feito hoje. Parra, mais algum questionamento? Só o seguinte, da mesma forma, secretário, que a Prefeitura faz as licitações para comprar uniforme, para comprar medicamentos, a Secretaria de Obras não poderia fazer licitações permanentes, vamos supor, a cada 6 meses, prevenindo já as chuvas? A gente sabe que no mês de novembro chove, janeiro chove. Não poderia fazer uma licitação perene, vamos dizer assim, prevendo já dinheiro, recurso e equipe para poder tampar os buracos da cidade, justamente depois desses temporais, secretário? Bem, Parra, realmente, o que acontece é o seguinte, é que serviço de tapa-buraco, se for para fazer antecipadamente, é melhor fazer o recap. É que o recap é um custo altíssimo
E a gente, é o que eu digo, nós temos programação de fazer recap em diversos pontos na cidade, temos feito. Estamos programados agora para iniciar um recapeamento na Jamil Scaff. Estamos fazendo na Zona Leste, não me lembro o nome agora aqui, mas fizemos aqui na região sul. Temos diversos locais fazendo serviço de recape asfáltico. O tapa-buraco é algo que a gente não gostaria de fazer, mas é necessário. E ele só é feito quando efetivamente surge o problema. E o que acontece? Ele surge em todos os lugares na cidade, a nossa equipe tem uma limitação de serviço. O que nós estamos fazendo? Nunca foi feito terceirização de serviço de recap em Londrina. E nós estamos vendo que é o momento de pensarmos nisso e estamos com uma licitação em curso aí para fazer. Dividimos a cidade em 2 setores e vamos contratar, de repente, 2 empresas ou apenas uma que faça o serviço de acordo que tem que ser feito. Então a equipe, nós vamos exigir que faça o corte em volta do buraco, né, porque dá uma durabilidade melhor. Da mesma forma que a Sanepar faz aí a recomposição asfáltica, quando ela faz algum tipo de valeta, ela recorta, então seria isso. Que nunca foi feito, mas a partir de agora a prefeitura ela entende que para melhorar e dar mais celeridade no processo de manutenção das vias públicas em condições, né? Ou seja, tampar os buracos que são abertos aí, principalmente no período de chuva, nós vamos fazer essa terceirização sim. E esperamos aí que com a nossa equipe já em condições de trabalhar em outros serviços, principalmente de recap em alguns setores assim de trechos da cidade, a gente possa fazer um serviço de recap, mesmo que seja em trechos menores, mas que evite ficar fazendo tapa-buraco no mesmo lugar. Pois é, secretário João Versosa, mais algum assunto? Pode passar. Obrigado, Wesley. Obrigado ao secretário também que concedeu essa entrevista para a gente, dando satisfação não só para o Balanço Geral, mas para o povo de Londrina. É importante detalhar e falar sobre isso. Obrigado a vocês aí pela participação aqui no nosso Balanço Geral. É por isso que é importante que os secretários municipais falem, tá? Alô, Zé Otávio, meu amigo, chefe da comunicação da prefeitura. Quando a gente pede uma entrevista para um secretário municipal, é para isso, é para esclarecer a população. Para evitar que a gente fale aqui as coisas e depois fala, poxa, mas vocês poderiam ter consultado a gente. Então, se vocês concederem os secretários para falar, a gente sabe que todo momento não dá. Mas quando é um assunto urgente, emergencial, como é a questão do tapa-buracos na cidade, é importante dar a cara a tapa, vamos dizer assim. Explicar para o povo de Londrina, ó, é isso ou é aquilo. É preto no branco, 2 mais 2 é 4. Tem que ser claro com a população, para justamente dar uma satisfação para o povo. Então, obrigado ao secretário, tomara que resolvam isso daí e tomara que agora com essa terceirização do tapa-buracos, que aliás, nós demos em primeira mão essa notícia de que eles iam terceirizar, consigam resolver o problema. Para que abrir o buraco já aciona, vai lá e tampa. Abrir outro buraco já vai lá e tampa. De forma mais rápida e de forma mais segura para a população de Londrina, para que a gente não tenha lá o carro arrebentado, motoqueiro caindo e essa chateação de ver a cidade tomada por buracos. Aliás,